Em um ambiente cada vez mais concorrido, não basta ser o melhor ou o primeiro. É preciso também ser aquele que adapta mais rápido às mudanças. E muitas vezes, a melhor maneira de se adaptar é através da inovação. E nesse vídeo, vamos mostrar algumas empresas que faliram, principalmente pela ausência de inovação. Número 1. Blockbuster. Nos anos 90, ir a uma loja da Blockbuster era uma experiência única. Além de lojas amplas, a rede contava com um estoque vasto de títulos, principalmente dos filmes mais procurados. Em contrapartida, as lojas cobravam um preço premium, o que estabilizou uma clientela de maior poder aquisitivo. Apesar do tamanho, a Blockbuster tinha um problema grave que incomodava muitas pessoas: as altas multas por atraso na devolução dos filmes. Há rumores de que a verdadeira fonte de lucro da empresa estava não na locação de filmes, mas sim na receita que era gerada pelas multas. Ainda assim, a gigante parecia inabalável e abriu lojas imensas em vários países, inclusive no Brasil. Nelas, era possível não só alugar filmes, como também comprar brinquedos, colecionáveis, enfeites, pipoca e muito mais. Enquanto isso, uma dupla de empreendedores criava um serviço de locação e venda de DVDs através de um site na internet. Os DVDs eram entregues pelo correio e não havia multa por atraso. Posteriormente, essa empresa também passou a contar com um sistema de assinatura, que garantia uma receita recorrente mensal. A Blockbuster tinha um raio de atuação interessante, principalmente nos bairros que estava presente. E como contava com muitas lojas, o negócio tinha atingido uma robustez muito grande, no que era chamado de mundo físico. Em paralelo, a concorrente ganhava espaço através da internet, um meio que o grande público ainda pouco conhecia, mas que atingia clientes de forma exponencial, sem aumentar significativamente o seu custo. E o negócio despontava silenciosamente, assim como outras startups que estavam crescendo na rede. Na virada do século, a Blockbuster passou a se incomodar com a concorrente, e havia um plano para que a ameaça fosse neutralizada através de sua aquisição. Assim, os executivos da gigante tentaram comprar a concorrente, que pediu o valor de 50 milhões de dólares pelo negócio. Porém, o valor foi considerado absurdo pelos especialistas. Posteriormente, o conselho da Blockbuster enviou uma carta aos acionistas, dizendo que a preocupação com a startup era exagerada e que não havia nada a temer, pois a gigante estava consolidada. Após alguns anos, a Blockbuster começou a sofrer principalmente com a difusão da pirataria e dos downloads de filmes, o que causou uma enorme queda na locação de vídeos. Para completar, as lojas ficavam cada vez mais caras para se manterem, e algumas tiveram que ser fechadas ou vendidas. Enquanto isso, a startup começou a planejar uma migração para um mercado que parecia promissor, o mercado de streaming. Enrolada, a gigante entrou em uma espiral de problemas financeiros e ficou insolvente em 2010. Ao mesmo tempo, a concorrente investia quase todo o seu capital na criação de uma plataforma online que permitia que os clientes assistissem vídeos pela internet em qualquer lugar do mundo. A concorrente era a Netflix, a empresa que surgiu como uma locadora pela internet e que evoluiu para um sistema exponencial de streaming de filmes e séries, e que possui conteúdo de terceiros e também produz suas próprias mídias. Enquanto isso, a Blockbuster pediu falência em 2013, deixando apenas uma de suas lojas, que virou uma espécie de museu. A Netflix hoje está avaliada em mais de 240 bilhões de dólares e tem milhões de clientes. Será que os executivos ainda acham que a preocupação era exagerada? Número 2. Kodak, a empresa que já foi a maior vendedora de câmeras e filmes fotográficos do mundo, chegou a dominar 80% do mercado de câmeras e 90% do mercado de filmes. Ainda assim, a gigante não suportou a concorrência das câmeras digitais, que ganharam popularidade a partir dos anos 2000. Curiosamente, a câmera digital foi inventada dentro da própria Kodak, que desprezou a ideia, pois ela eliminaria a principal fonte de renda da companhia, a venda de filmes fotográficos. Nos seus últimos anos de mercado, a Kodak chegou a lançar seus próprios modelos de câmera, mas não teve sucesso e foi varrida do mapa. A empresa entrou em recuperação judicial e ficou em um limbo por vários anos. Em 2020, o processo caminhou e há a possibilidade de a empresa voltar à ativa.
mas dessa vez como produtora de insumos farmacêuticos. O objetivo é resgatar o know-how que a empresa tem com o trabalho com insumos químicos. Mas só o tempo dirá se a Kodak voltará de verdade algum dia. Número 3. BlackBerry. A empresa que já foi a líder dos smartphones nos Estados Unidos era conhecida como uma companhia capaz de produzir inovações com foco nos mercados corporativo e governamental, onde chegou a ter 50% de penetração. Porém, com a chegada do iPhone, a empresa foi desbancada. Primeiro, por arrogância, já que a BlackBerry acreditava que a Apple jamais superaria sua segurança de dados, principalmente em relação ao e-mail corporativo. Segundo, pois a empresa não acreditava, por exemplo, que os celulares tipo touchscreen seriam líderes de mercado, já que eles praticamente não tinham botões, a atribuição que era o forte dos smartphones da marca. Por fim, a BlackBerry acreditava que as empresas queriam ter um celular específico para trabalho e que elas jamais aceitariam que os funcionários usassem seus próprios aparelhos para uso profissional. Porém, a adesão geral ao iPhone fez a ideia cair por terra, e hoje, em geral, não faz muito sentido pensar que um empregado sempre deve ter um aparelho celular pessoal e outro de trabalho. Dessa forma, a empresa não conseguiu acompanhar a Apple e nem outras concorrentes como a Samsung, Motorola e LG, que seguiram a mesma linha da maçã, e viu sua participação de mercado despencar até tornar-se uma empresa irrelevante. Nos últimos anos, a empresa, ou o que restou dela, foi comprado pela chinesa TCL. Em 2020, foi anunciado que a empresa deixaria de produzir smartphones, e a marca BlackBerry caiu em um limbo. Número 4. Atari. A empresa americana, que é considerada a criadora do mercado de videogames, revolucionou o mundo com a introdução de sucessos como o jogo Pong. Porém, em poucos anos de atividade, a companhia não conseguiu gerir seus próprios recursos e passou a lançar produtos com qualidade questionável, o que causou a necessidade de uma reformulação interna. Ainda assim, apesar de se reorganizar, a Atari não conseguiu competir com as empresas que despontavam no mercado de videogames, como Nintendo e Sega, e foi à falência. O principal motivo foi o tempo perdido, que fez com que a empresa não tivesse produtos inovadores e ou competitivos com os demais lançamentos do mercado. Nos anos 2000, houve uma tentativa de ressuscitar a marca, apostando em uma onda cult, mas o projeto também não deu certo. E em 2008, a marca foi vendida com o intuito de se recuperar a nostalgia em algum momento. Curiosamente, nos anos 70, a empresa teve a colaboração de Steve Jobs e Steve Wozniak, e os dois ofereceram ao dono da empresa, Nolan Bushnell, a possibilidade de ser o investidor da empresa que os dois estavam criando, a Apple. Porém, Bushnell preferiu se dedicar à Atari e a uma pizzaria. Os dois faliram poucos anos depois. Número 5. Orkut. Por fim, a rede social que foi um marco na vida de milhões de brasileiros. O Orkut foi uma das primeiras redes sociais relevantes fora dos Estados Unidos e da Europa, tendo o Brasil como um dos seus principais mercados. Porém, a plataforma tinha dificuldade de encontrar uma forma relevante de gerar dinheiro e de veicular anúncios. E o problema não foi resolvido, nem mesmo depois que o Google comprou a rede. Dessa forma, a rede conseguiu ser interessante e atrativa para milhões de pessoas, mas não conseguiu ir além de sua proposta inicial, e em pouco tempo caiu no esquecimento, tanto pela falta de inovação, com a ausência de novos recursos que os concorrentes tinham, quanto pela ausência de caixa para bancar sua manutenção. Em seus últimos anos, o Orkut ainda tentou integrar alguns recursos da principal rede do mercado, o Facebook, mas não teve sucesso e perdeu sua base de usuários para o concorrente. E para você, qual outra empresa faliu por falta de inovação? Compartilhe conosco nos comentários. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!